Esté, capítulo 8. Amém? Diz assim a palavra do Todo-Poderoso. Naquele mesmo dia, o rei Assuero e a rainha Esté, deu o rei Assuero, a rainha Esté, a casa de Amã, o inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Esté tinha declarado quem era ele, e tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. Esté encarregou Mardoqueu da casa de Amã, e falou mais Esté perante o rei, e se lançou-lhe aos seus pés, e chorou, e lhe suplicou, que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus. Estendeu o rei para Esté o seu cetro de ouro. Então Esté se levantou e pôs-se em pé perante o rei. E disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado, e sou agradável aos seus olhos, escreva-se e revogue-se as cartas concebidas por Amã, filho de Amedata, o agagita, as quais ele escreveu para aniquilar os judeus, que estão em todas as províncias do rei. Então, como poderei ver o mal que sobrevirá sobre o meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Esté e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esté a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto estendeu a mão contra os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, selai com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei não se pode revogar. Então foram e chamando os escrivães do rei, naquele mesmo tempo, ao terceiro mês, que é o mês de Sivan, ao 23 dias, e se escreveu conforme tudo quanto se ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas, aos governadores, aos líderes das províncias que se entendem ou que se estendem na Índia até a Etiópia, 127 províncias, e cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo conforme o seu escrever e conforme a sua língua. E se escreve-se em nome do rei Assuero, selando-as com o anel do rei, e enviaram as cartas pelas mãos dos correios a cavalo, que cavalgavam sobre os jinetes, e que eram das cavalariças do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas próprias vidas e para destruírem e matarem e aniquilarem todas as forças do povo e da província que viesse contra eles, crianças, mulheres, e que saqueassem seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º do mês, e no mês de Adar, uma cópia da carta seria divulgada pelo decreto de todas as províncias, publicadas entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para que vingassem dos seus inimigos. E os correios, sobre jinetes velozes, saíram apressadamente, impelidos pela palavra do rei, e essa ordem foi publicada na fortaleza de Suzã. Então, Mardoqueu saiu da presença do rei com vestes real, azul, púrpura e branco, como também com grande coroa de ouro, e com a sua capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã se alegrou e se exultou.
e para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade, onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquete, dias de grande alegria, e muitos dos judeus, muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinham caído sobre eles. Feche seus olhos, por favor. Curve a sua cabeça. Você veio aqui, eu entendo que veio para adorar a Deus. Peça a Deus para falar com você mais uma vez. Peça a Deus para abrir o teu entendimento, o teu coração, para entender a palavra do Senhor nesta noite. Senhor Deus e Pai, a nossa oração inconstante é: confronta-nos com a tua palavra. Fala aos nossos corações. Manifesta do teu poder e da tua glória sobre a tua igreja. Edifica-nos. Deus amado, que a tua graça possa alcançar cada coração e que ninguém saia deste lugar nesta noite sem que haja entendido, compreendido a palavra do Senhor. Fala aos nossos corações, impacta-nos com a verdade do Senhor. Deus amado, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, às vezes nós passamos por momentos difíceis na nossa vida. Às vezes nós passamos por apertos, por situações que nós começamos a perguntar: Deus, por quê? Onde o Senhor quer chegar? O que o Senhor quer me ensinar? A verdade é que a gente olha para as aflições, as dificuldades, as vicissitudes da nossa vida e na maioria das vezes não entendemos nada e não sabemos o que fazer, não conseguimos enxergar nada além da nossa dor, das nossas perdas, das nossas aflições, das nossas angústias, e às vezes não entendemos nada e fazemos inclusive muitos questionamentos, inclusive existenciais. Diante disto, enquanto pensávamos ao longo dessa semana nesse texto, que é maravilhoso, e pensando sobretudo no que vem acontecendo no livro de Esther, eu li essa semana um pequeno testemunho, uma pequena história de uma adolescente, uma menina que estava muito aflita, estava passando por diversos problemas e questionando, e ela não entendia porque aquilo acontecia com ela, e ela chega até a sua avó que está na sala, e ela chegou para conversar com sua avó, para abrir o seu coração, para falar da sua dor, e a sua avó estava bordando, e a sua avó parou aquele bordado e ouviu atentamente as reclamações, as angústias, os problemas daquela menina, e a avó então pegou aquele lindo bordado, aquela linda figura, e virou pelo avesso e mostrou para aquela menina que atrás daquela linda figura, daquele bordado, havia apenas linhas entrelaçadas e que não se conseguia ver com perfeição o que estava acontecendo. E aquela avó falou para aquela menina: minha querida neta, às vezes em momentos da nossa vida, nós vemos a situação como a partir do avesso. A gente não entende nada, mas Deus vê o fim de tudo isso. Deus vê através do avesso, mas só que Ele vê o fim. E o final de todo esse entrelaçamento de linhas gera essa figura. E somente no final, quando se termina esse bordado, é que a gente vai entender. Na nossa vida é exatamente assim. Quando a gente lê o livro de Esther, a gente vai apertando o coração, principalmente para quem lê a primeira vez, quem depara a primeira vez com esse livro, começa a apertar o coração e ver-se, então, profundas aflições, provações do início ao fim, o tempo todo Mardoqueu, o tempo todo Esther, o tempo todo o povo judeu está
passando por perigos terríveis, e à medida em que eles vão vivenciando isto, parece que não está entendendo, mas a gente vê do início ao fim o Deus que está soberanamente agindo em favor do seu povo, e Deus está vendo lá no final o que vai acontecer, a reviravolta que vai haver, e assim é a nossa vida. E eu vejo de uma maneira maravilhosa, né? A gente vê, principalmente nesse capítulo 8, vai mostrar que esse Deus soberano, um Deus que age com a sua soberania em favor do seu povo, é o Deus que faz aquilo que é fracasso, aquilo que é derrota, aquilo que é totalmente sofrimento. Deus transforma o fracasso em vitória, Deus transforma a aflição em alegria, em favor do seu povo, porque a sua soberania, Deus está agindo em todo mundo, em favor do seu povo, da sua igreja. Eu queria pensar um pouco nessa noite, neste capítulo, sobre a ação da soberania de Deus em favor do seu povo. A ação da soberania de Deus em favor do seu povo. Eu diria ainda mais, a ação da soberania do nosso Deus em favor de nós, a sua igreja. A primeira coisa que percebemos nesse capítulo 8 e ao longo do livro de Esther, sobretudo a partir do capítulo 5, sobre a intercessão de Esther, a gente percebe que a soberania de Deus faz com que haja eficácia nas nossas intercessões. Eu queria que os irmãos repetissem. A soberania de Deus faz que as nossas orações, intercessões, tenham poder e mude situações. Olha só o que diz os versículos de número 1 ao 6. Exatamente, de novo, Esther suplicando, Esther intercedendo. Naquele mesmo dia o rei Assuero deu a rainha Esther a casa de Amã. Que mesmo dia? O mesmo dia em que ele mandou enforcar Amã na forca que Amã havia preparado para Mardoqueu, para destruir o povo de Deus. Inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado quem era Mardoqueu, e tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã, e deu a Mardoqueu. Esther encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei, ou intercedeu mais Esther perante o rei, que se lançou aos seus pés e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther o seu cetro de ouro, e Esther se levantou e pôs em pé perante o rei, e disse, continua intercedendo, e disse, se bem parece ao rei, se eu achei graça perante o rei, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revogue as cartas concebidas por Amã, filho de Amedata, o agagita, as quais se escreveu para aniquilar os judeus que estão em todas as províncias do rei. E como poderei ver o mal que sobrevirá sobre o meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então, irmãos, presta atenção que até aqui, né, até o capítulo 7, toda a intercessão de Esther pelo seu povo e por ela mesma. Primeiramente ela intercede por ela, intercede por Amã e também pelo seu povo. Agora, nessa intercessão, Esther e Mardoqueu não correm mais nenhum perigo. Eles já tinham sido reconhecidos, eles já tinham a proteção do rei. Não aconteceria nenhum mal, nem a Esther e nem tampouco a Mardoqueu. Mas eles agora, Esther e Mardoqueu,
continuam intercedendo pela soberania de Deus, e Deus faz com que ela ache graça diante do rei, não somente por eles, mas pelo seu povo, que ainda corre perigo, porque havia esse edital que Amã escreveu, e a gente ao longo desses dias vem falando que Amã pegou dinheiro com autorização do rei, dos cofres do rei, para pagar para a recompensa a quem matasse um judeu. Mas não, a gente vai vendo no texto que quem pagou do seu bolso para os cofres do rei foi Amã. Eu vou pagar, eu vou dar dinheiro, eu vou dar prata, eu vou dar ouro, se o Senhor autorizar que em todas as províncias se aniquile, se mate um judeu, e quem matar, eu vou dar do meu dinheiro para o tesouro do reino, para o seu tesouro, para que seja beneficiado quem matar. Então esse camarada tinha um coração horrível, e agora Esther não corre mais perigo. Esther já estava salva, Amã já estava salva, mas a graça de Deus alcança a vida deles, e eles vão interceder pelo seu povo, para todos aqueles que ainda correm perigo. Irmãos, e aqui a gente aprende demais sobre a soberania de Deus. A soberania de Deus para salvar o seu povo. A eficácia da intercessão, a eficácia da oração, a eficácia da súplica diante de Deus, reconhecendo a sua soberania. Tem um poder, Deus dá um poder à oração, e se nós soubéssemos, todos nós soubéssemos o poder e o valor da oração, nós cairíamos ao tempo todo em joelho intercedendo, e Deus ia fazer uma grande obra na nossa vida, e na nossa cidade, e no nosso país. Perceba que eles se humilham diante do rei em favor do seu povo. Esther, a gente sabe que tanto Esther como Mardoqueu são pecadores, são falhos, são imperfeitos. E o poder que a oração deles tem alcança a salvação e o livramento de todo o povo judeu espalhado sobre a face da terra, e ainda mais. Vocês vão ver que por causa dessa intercessão, por causa dessa soberania, aqueles povos que foram para matar Esther, foram para matar os judeus, eles viram a mão de Deus, o poder de Deus na vida dos judeus, a soberania de Deus em favor dos judeus, a intercessão do povo de Deus. Eles se convertem ao Deus de Esther e dos judeus. Aleluia! Então Esther é uma mulher pecadora, como qualquer um de nós, mas veja que a oração, a intercessão de Esther tem muito poder. Agora esqueça um pouco de Esther. Porque se a oração de uma mulher e de um homem como Mardoqueu, pecadores, sujeitos às mesmas paixões que nós, as intercessões deles têm tanto poder por causa da soberania de Deus. Agora vamos pensar no nosso intercessor fiel, Jesus Cristo, que intercede por nós. Aliás, a palavra de Deus vai, em 1 João, vai dizer: filhinhos, olha, escrevo essas coisas para que vocês saibam, né? Filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que vocês saibam que Jesus Cristo é o nosso intercessor. Diz assim: meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E por isso que a palavra de Deus diz que a oração de um justo, a intercessão de um justo tem muito poder. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo mundo. Jesus é o nosso intercessor, a sua oração tem poder, a sua intercessão tem poder, a todo tempo Ele está intercedendo por nós, para que Deus nos livre, para que Deus nos salve, para que Deus nos conduza. Então, a soberania de Deus age em nosso favor e dá eficácia às nossas orações e intercessões. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Eu queria que vocês percebessem uma coisa aqui no capítulo 8, essencialmente no capítulo 8. Esther e Mardoqueu já estavam salvos. Esther e Mardoqueu já estavam livres daquele edito, já estavam livres
daquela sentença de morte, mas eles entendem o poder da eficácia, a eficácia ou o poder da oração de intercessão. Eles vão orar por todos aqueles que ainda estavam em perigo. Sabe o que é que nós aprendemos aqui? Que a soberania de Deus conta com as nossas intercessões por todos aqueles que estão perecendo e que estão indo para o inferno, que estão perdidos, que estão correndo perigo de vida, que estão caminhando a passos longos diante de Deus. E se nós dobrarmos nosso joelho enquanto igreja do Senhor e clamar pela graça de Deus, quantas e quantas vidas cairão aos pés do Senhor, livres por causa da salvação que há na pessoa bendita de Jesus. A soberania de Deus age dando eficácia às nossas intercessões. Nós temos um intercessor. Eu gostaria de ler mais alguns textos que têm a ver com essa intercessão de Jesus, com esse papel de Jesus como aquele que é perfeito, aquele que não tem pecado, que intercede por nós o tempo todo, que intervém em nosso favor como sacerdote poderoso. E diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 1, versículo de número 3, diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito-se mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele está sentado nas alturas, e esse é o nosso intercessor, que intercede o tempo todo pela igreja do Senhor. Ainda o autor aos Hebreus, no capítulo 7, versículos 24 e 25, vai continuar falando sobre isso. É interessante nós falarmos sobre isso e ver como a palavra de Deus vai se completando, vai apresentando a verdade, vai culminando na pessoa de Jesus, mas este, porque pertence eternamente a um sacerdócio perpétuo, portanto, pode também salvar perfeitamente o que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus vive para interceder pela igreja. Enquanto nós estamos passando por lutas, por aflições, enquanto nós estamos de joelhos clamando, buscando ao Senhor, nós temos um intercessor, e ele não é Maria, não é nenhum santo. Nós temos um intercessor que diz: olha lá, Pai, eu morri por ele, olha lá, Pai, eu dei a minha vida por ele, olha lá, Pai, livra o meu servo, olha lá, Pai, dá livramento para ele, olha lá, Pai, salva o meu filho, olha lá, Pai, ele intercede o tempo todo, ele nos livra o tempo todo, ele nos guarda o tempo todo, porque há poder na intercessão da igreja. Por causa da soberania de Deus. E o texto continua. O texto vai dizer no capítulo 8 ainda, que a soberania de Deus, ela transforma essa desgraça em graça. É verdade. Ela transforma a morte em vida. E nós temos aí os versículos 7 a 14, que Esther, eu não vou ler, porque a gente já leu o texto todo, mas o texto do versículo 7 a 14, nós temos aí Esther que, depois que o rei honra a Mardoqueu, depois que Esther recebe a casa, e não é somente a casa, a moradia, Esther recebe toda a riqueza que Amã tinha. E ela coloca Mardoqueu para administrar, para ser o regente, né, daquela casa. Inclusive o dinheiro que Amã tirou para pagar, para matar os judeus, volta para os judeus, volta para Esther, volta para Mardoqueu. Porque Deus faz assim. Então Esther vai se prostrar diante do rei, ela vai interceder, ela vai orar. E ela vai pedir ao rei: eu te peço, e eu vou parafrasear: ó rei, se eu tenho achado graça na tua presença, se tu tens se agradado de mim, ó rei,
Se tu tens se agradado de mim, se você de fato me ama, Rei. Olha, Amã, esse homem mau, escreveu um decreto que foi autorizado pelo rei, e esse anel que o Senhor deu a Amã, ele registrou, e eu não posso, Senhor, rei, eu não posso de forma alguma ver o meu povo e a minha parentela ser destruída, eu não posso gozar dessa salvação, eu não posso gozar dessa regalia, dessa riqueza, e ver a minha família toda sendo destruída. Então, rei, eu peço ao Senhor que revogue esse decreto de morte, que revogue esse primeiro decreto de morte, ó rei, e mude a situação, livra o meu povo. E o rei vai dizer, em outras palavras, o rei diz, esse decreto não pode ser revogado. E o rei escreve um segundo decreto, manda que Amã, e da mesma forma que no primeiro decreto, todos os escrivães são chamados, e eles são orientados para escrever em todas as línguas, conforme as palavras de todos os povos, de todas as 127 províncias, e eles escrevem um novo decreto, não anulando aquele, porque o decreto desse povo, o decreto dos persas é totalmente arrogante, é totalmente soberbo, e eles dizem, olha, porque a palavra do rei não pode voltar atrás, não se pode revogar o que o rei autorizou, mas escreveu um novo decreto para que o povo pudesse se livrar, e o decreto primeiro era de morte, mas o segundo decreto era de vida, para sobreviver, para lutar pela sua vida. E diz o texto que naquele dia o povo, na verdade, esse decreto foi escrito, esse decreto cheio de soberba, e um novo e poderoso decreto é escrito, o decreto de vida. E o povo ia viver por causa desse decreto. E eu queria chamar a atenção dos irmãos de novo para isso. Queria chamar novamente, e presta atenção. O primeiro decreto, né, que está no texto do capítulo 3, né, primeiro decreto, aquelas pessoas deveriam ir a pé, né, o primeiro decreto, eles deveriam ir, os correios, os mensageiros iam a pé, não tinha urgência nenhuma, ia levando a mensagem que onde estivesse um judeu seria morto, né? Todo judeu deveria ser morto onde quer que estivesse, em todas as 127 províncias. E aqui o rei manda escrever um novo decreto. E diz o texto, e não está aí por acaso, diz que o rei chama todos os seus mensageiros, chama os serviços de correio, só que eles pegam os sinetes, ou os cavalos de raça, que são muito rápidos, que são muito velozes, e coloca esses cavalos à disposição dos mensageiros, e eles vai mostrando a urgência dessa mensagem. Eles deveriam alcançar as 127 províncias em um tempo recorde, porque havia totalmente urgência na entrega da mensagem desse segundo decreto, que é um decreto de vida. E então esses mensageiros vão e alcançam todas as províncias com uma rapidez incrível, porque o rei coloca essa urgência na mensagem do decreto de vida. Nós não somos o povo judeu e não estamos cativos em Suzã, capital, e nem nas 127 províncias. Mas também existe contra nós um primeiro decreto, que foi feito lá no Jardim do Éden. Decreto de morte por causa do pecado. Um decreto de destruição da nossa vida por causa da desobediência do homem. O decreto que foi dado a Adão e a Eva. E talvez algumas pessoas pensem como pensam a nossa sociedade. Problema de Adão e de Eva. Não. Um decreto que foi dado para toda a humanidade. Um decreto de morte. Né? E a palavra de Deus, em todas as escrituras, vem dizendo que o homem está ordenado a morrer uma só vez. E depois disso, o juízo eterno. Toda alma que pecar
esta morrerá. Existia contra nós esse decreto. Existia contra nós esse decreto de morte por causa do pecado. E esse decreto, tal como o decreto lá dos persas, é irrevogável. Não se pode revogar. Não se pode revogar esse decreto. Mas então veio o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E ele revogou, não, ele cumpriu o decreto, ele pagou o decreto, ele pagou o decreto na cruz do Calvário para nos salvar. Agora nós não estamos mais no decreto de morte por causa do pecado, mas nós recebemos o decreto de vida eterna em Cristo Jesus. E da basura e demais, gravação de covara séria. Nós temos a história da redenção que se divide em 4 capítulos. 4 capítulos da história da redenção, que é a criação. Perfeito, Deus criou tudo em harmonia, perfeito. Nós temos queda, um pecado que veio e destruiu toda essa harmonia. Nós temos o 3º capítulo da redenção, justamente que é a redenção propriamente disso. E a consumação. Nós temos ali um decreto de morte, né? Em que o homem peca e de repente o Senhor fala que o homem agora, a mulher vai sofrer consequência, o homem vai sofrer consequência, a serpente sofre consequência. E o Senhor diz que dá uma promessa maravilhosa em Gênesis 3,15. E do descendente, da semente da mulher, virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Glória a Deus. Virá aquele que vai pagar e resolver de uma vez por todas o problema do pecado. Seu nome é Jesus. Jesus Cristo de Nazaré. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê, então, que na cruz do Calvário, o sofrimento de Jesus, a entrega de Jesus, ele foi a consumação e o cumprimento da promessa de Gênesis 3,15. A serpente foi esmagada na cabeça, o pecado foi aniquilado de uma só vez por todas, e nós que estamos em Cristo Jesus, estamos livres da lei, do pecado e da morte. E agora reina em nós o Espírito de vida eterna, em que nós não pode ser tomado de nós, porque nós agora vivenciamos o decreto de vida eterna em Cristo Jesus. Esse texto aponta para isso, irmãos. Jesus, com autoridade, batalhou e venceu o pecado e a morte, para que na sua morte nós vivêssemos. No segundo decreto de Assuero, os judeus não precisavam mais morrer. No segundo decreto, no decreto de vida de Assuero, nenhum judeu precisava mais morrer. Mas no segundo decreto de Deus para nós, Cristo teve que morrer a nossa morte. Ele assumiu a nossa culpa. Ele pagou o preço caro e nós vencemos. E ele pegou a nossa dívida. Ele pegou esse decreto, ele cumpriu. E ele simplesmente destruiu o decreto de morte que estava posto contra nós. E nós recebemos a salvação eterna. E a Bíblia vai nos dizer uma coisa maravilhosa, que nós precisamos entender e cair aos pés do Senhor em adoração. Jeremias escreve, Deus revela-se para Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, e ele escreve assim: com amor eterno te amei. Com amor eterno te amei. E com benignidade te cerquei, te atraí. Com amor eterno eu te amei. E com benignidade
eu te atraí, eu te trouxe para mim. Glórias a Deus. Aleluia. Nós não podemos ouvir isso, ler isso na palavra de Deus e termos como coisa comum. O que nós temos aqui é o Deus se revelando, o Deus soberano, se revelando para nós tão pequenos, tão vulneráveis. E ele diz: Clodoaldo, Edivane, Pedro, com amor eterno, eu te amei. Com benignidade, com bondade, eu te atraí, eu te trouxe para mim. Você não está aqui por vontade própria, foi Deus que te atraiu. Isso é soberania de Deus. Deus te amou, mesmo nós sendo pecadores horríveis. Ele nos atraiu com o seu amor, com a sua bondade, com a sua benignidade, e nós precisamos entender que somos dele. Aleluia! O decreto de Assuero, na verdade, livrou o povo da morte física, mas o decreto de Jesus Cristo nos livrou da morte eterna. Na cruz, Jesus cumpriu a promessa que fez de esmagar a cabeça da serpente. Aleluia. E por último, nesse texto, os versículos 15 a 17, nos dizem que essa soberania de Deus transforma vergonha e tristeza em alegria e vitória. Olha só, e eu gostaria de chamar muita atenção dos irmãos para isso, já estou chegando ao final. Diz a palavra do Senhor, versículos 15 ao 17, de Esther, capítulo 8. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com vestes reais, ou com veste real, azul celeste, branca, como também com uma grande coroa de ouro, e com uma capa de linho fino e púrpura. Da cidade de Suzã se exultou e se alegrou. E para os judeus houve naquele dia luz, alegria, gozo e honra, como também em toda a província da cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem. Havia entre os judeus alegria, gozo, banquete e dias de folguedo ou de alegria. E muitos dos povos da terra se converteram a Deus por causa do povo e da soberania, da graça de Deus na vida dos judeus. Esse texto é maravilhoso, irmãos. A gente vê totalmente a reviravolta. Porque exatamente, e eu gostaria de propositalmente que os irmãos voltassem para o capítulo 4, versículo 1. Olha só o estado de Mardoqueu. Quando Mardoqueu soube de tudo quanto havia sido feito, Mardoqueu rasgou as suas e se vestiu de cinza, e saiu pelo meio da cidade com o quê? E clamou com grande e amargo clamor. Com grande e amargo clamor. Preste bem atenção, porque o texto aqui, vai mostrar que no capítulo 4, Mardoqueu está em total vergonha, opróbrio. Mardoqueu, por causa daquele estado de tristeza, de aflição, de vestes rasgadas e vestido com panos de estopas, sentado à porta do rei.
ele não poderia entrar ao rei. Esté mandou chamá-lo, ele se recusou, porque ele não poderia aparecer diante do rei daquela forma, ou então ele seria morto. O rei não poderia ver a vergonha, nem a tristeza, nem a aflição, um momento triste nenhum. Agora, no capítulo 8, é totalmente o contrário. A gente tem aí vestes reais, né? Vestes lindas, azul e branco. Uma capa de linho de púrpura, e púrpura é as vestes reais, porque era, de acordo com os estudiosos, era uma mistura muito difícil, muito rara de se fazer. E somente os reis, diante da dificuldade de se fazer aquela cor, de fazer aqueles tecidos finos, somente os reis vestiam. E agora, em lugar de panos de saco, existem vestes reais. Aleluia. Ao invés de clamor, de tristeza, de pavor, de aflição, a alegria em Amã e em toda a cidade. No capítulo 4, quando termina-se de ler o edito de morte, a cidade toda está empavorosa e toda a tristeza toma conta não somente dos judeus, mas de toda a cidade, de toda a capital de Suzã. E aqui, agora, no lugar de luto, no lugar de vergonha, no lugar de choro, no lugar de lamentação, diz o capítulo 8, versículo 16, que a felicidade, a alegria, a júbilo, a rené, a honra, a grito de alegria, porque Deus mudou a sorte do seu povo. A gente cantou, né? A gente cantou aqui, como diz a segunda estrofe do hino que a gente cantou. Desde que encontrei a Cristo. Como diz a canção? O Senhor, e senti seu eterno amor, tenho achado paz. Para sempre cantarei em seu louvor. Irmãos, o nosso estado era de morte. Havia contra nós um decreto de morte. Separados de Deus para toda a eternidade. Não existe coisa, a pior coisa do inferno não vai ser como na cultura diz, é espeto do diabo, é fogo do inferno. A pior coisa do inferno vai ser a falta da presença de Deus. A falta, a ausência da presença de Deus por toda a eternidade. Já percebeu os crentes quando cometem um pecado? Já percebeu os crentes quando caem na fé? A tristeza que toma conta do seu coração e da sua alma, porque ele se afastou da presença de Deus. E a alegria, e Davi sente essa presença maligna do inferno, que é a ausência da presença de Deus quando ele peca, e ele diz: Senhor, restitui. Senhor, não me afaste da tua presença, restitui-me a alegria da salvação, que é a alegria da presença de Deus. Aleluia! E o Senhor está dizendo que Ele transformou, ou Ele transformará, Ele, pela sua infinita misericórdia, Ele mudou a nossa sorte. O nosso decreto de morte agora é de vida, e nós temos um tempo de alegria para celebrar diante do Senhor. Capítulo 8, 17 diz: mesmo que tudo por causa da soberania de Deus gerou conversão na vida do povo. O povo começa a ver o povo se alegrar. As nações, os povos que não são judeus, que não temem, não servem ao Senhor, começa a ver a mão de Deus, a soberania de Deus, a salvação de Deus, o livramento de Deus na vida do povo de Deus. E então eles temem, e diz que eles temem aos judeus, mas na verdade eles temem ao Deus do judeu, e eles se convertem, se tornam judeus, por causa da soberania de Deus agindo em favor do seu povo. O livro de Esté se resume nisso. No Deus soberano que está agindo em favor do seu povo, que está livrando, que está cuidando do seu povo. No Deus que muda o decreto de morte em vida. Essa é a história
não somente dos judeus, lá em Suzã, capital dos persas, mas a história da humanidade, de Deus que muda a nossa sorte e muda o decreto de morte para o decreto de vida, para aqueles que conversam, que confessam Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da sua vida. E, na verdade, diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Coloquemos em pé em nome de Jesus. Nós queremos orar e queremos já convidar os diáconos, o ministério de louvor, também os presbíteros para que estejamos aqui, porque logo participaremos da ceia do Senhor. Feche os seus olhos.